pô, lá nos anos 90, né, cara, a dificuldade era muito grande, né, pra tu ter material, ter informações, né, sobre a tatu, né? Aham. Então, assim, eu quando comecei, cara, vou contar uma breve história, assim, Sim, pra sim. vocês entenderem, né, como é que eu Aham. entrei no mundo da tatu, né? Eu trabalhava numa loja chamada Luminar, de material elétrico. Hoje em Sim. dia acho que não tem mais em Joinville. E eu tinha um amigo que, porra, de vez em quando ele vinha com umas tatuas. Na época eu tinha lá 14, 15 anos, não lembro. E pô, achava legal, né, cara? Aham. Porra, achava bacana. Eu digo, porra, cara, onde é que fez essas tatuas aí? Não sei o quê. Ah, fiz lá no fulano e tal. Pô, cara, me leva lá e tal. Olha, desculpa, isso era onde mesmo? Aqui em Joinville. Ah, aqui em Joinville mesmo? É. Tá natural de Joinville aqui, né? É. Daí, porra, o cara me levou, eu. Daí fiz a minha primeira, né, cara? Minha primeira tatu foi um unicórnio, cara. Tu disse, tu fez ou foi tu- tatuado? Fui tatuado. Ah, né? pode Minha crer. primeira tatu foi um cavalo alado no peito. Caralho. Assim, tá ligado? Caralho. Naquela época, porra, não, era o. Tipo assim, Aham. a E coisa da pequenininha moda, de certo, assim, tatu, né, né? cara? Era o. Né? Aham. Então daí fiz aquela ali e tal. Aí já me empolguei, já fiz um dragão na perna, depois já fiz um. O cara começou, já era, né? Daí fudeu, você sabe como é que é, né? Quem faz sai, Aham. né? E daí, porra, eu era cabeludão assim, né, cara? Aham. E o cara, pra tu ver como é que era na época, assim, o gerente da loja chegou pra mim e falou, pô, os clientes estão reclamando aí que tem cabelo comprido e tal, não sei o quê. Pô, pode crer. Pra tu ver, olha, o cabelo incomodava o cara, entendeu? Aham. Ele falou, olha, vai ter que cortar aí, senão eu vou ter que te mandar embora. Bah. Eu digo, pô, então pode me mandar porque eu não vou cortar, entendeu? Brabo. Aí eu peguei, saí da empresa, com o dinheirinho que eu ganhei ali da rescisão e tal, eu comprei um material de tatu, assim, bem precário, assim, na época de um tatuador e tal. Aham. E comecei, né, cara? Comecei a tatuar gato, cachorro, galinha. Aham. E Isso tinha na faixa de quantos anos, eu mano? tinha 15 para 16 na Caralho, época. bem né? cedo, Muito cara. cedo, Que muito massa. cedo, é. Mas como falei pra você, naquela época era muito precário as coisas. Nossa, não, imagina. Não, Não, é- naquela época já tinha as máquinas rotativas, né? Que daí era feito com motorzinho de carrinho, de não sei o quê. Então era tudo Era tudo enjambrado, assim, né? Aham. Tinta, a gente pegava umas tintas que conseguia não sei da onde, né? Não sabia de nada, não tinha procedência. Não tinha as coisas. procedência nenhuma. Nenhuma. Não, é o que eu tava conversando com o Lu antes, ô Mago, até. Quando tu começou, tá ligado? Tipo, eu já dei uma ideia que um cara que aparecia com umas tatu, né? Mostrando o trampo e tal. Mas, cara, nessa época, que referência que se tinha, tá ligado? Como que se conseguia material? Como é que tu. Tipo. E além de tu que tava aprendendo a fazer, tipo, com quem tu aprendia, tá ligado? Com quem que tu Sim. fazia, quem que tinha na região, Então, tá ligado? na época, cara, o que a gente tinha de acesso, assim, depois que eu comecei a tatuar, muita coisa que a gente tinha, o que a gente fazia com poucos tatuadores que tinham na época. Aham. Inclusive, um é o Diego, que trabalha comigo hoje há 20 anos. Caramba. Pô, que massa. A gente tinha pasta de desenhos, né? Aham. Cópias, né, de desenhos preto e branco. Ou revistas importadas. Na época tinha, na casa da revista, ela trazia algumas revistas importadas, mas era muito caro, entendeu? Era muito caro. Então a gente às vezes rachava a revista, trocava a revista, copiava o desenho da revista e trocava os desenhos, né? Entendi. E assim a gente ia, né, cara? A tinta preta, por exemplo, a gente que era mais acessível, era a tinta China, que a gente chamava, que eu comprava na papelaria. Aham. Caramba, né? velho, na Sim, papelaria. É uma tinta da Faber-Castell, chamada tinta China. Também era caro, era um tubo assim, na época, como se fosse hoje uns R$200 um tubinho de 20 ml. Aham. Caramba, velho. Mas cara de impressora, tá ligado? Então a agulha que a gente usava era agulha Singer de costura. Aham. Então depois começou a vir umas agulhas importadas na loja de aviamento que a gente comprava isso. Caralho, que doideira, cara. Tipo, não tinha especificidade pro trampo de tatu, Não. né? Depois, daí a gente conseguia, né? Eu comecei a ir para São Paulo, conhecer outros tatuadores, até isso depois de uns 6, 7 anos. Né? Aham. Enquanto isso, a gente se virava no que dava aí, né? E depois começou a vir as revistas nacionais, né? A Metalhead Tattoo, Sim. né? E daí Essa ali é bem famosa, começou alguns fornecedores a aparecer, né? Uhum. Aí ali, a partir disso, mas mesmo assim na época era tudo muito precário, né? As coisas tinha coisa de tinta falsificada que os caras colocavam, as agulhas. Eram também. Depois isso foi evoluindo, né, cara? Foi evoluindo. E a gente conseguiu trazer, né? Começar a comprar materiais.
já de melhor qualidade, né? Aham. E aprendendo também com outros tatuadores, né? Tive também, eu tenho assim, maior gratidão, que é o Armin Tatu, que já falecido já, né, cara? Que abriu as portas na época, era um tatuador muito famoso na época, né? Em Santa Catarina, tatuava muito bem pra época, assim, né? E ele que abriu os caminhos pra mim e a loja dele, né? E eu comecei a tatuar ali e comecei a ser conhecido através dele, né? Sim. Então, tenho uma enorme gratidão por ele e também outros tatuadores, né? Que eu também tive contato, né? Você aprendia assim com outros tatuadores, né? Não tinha workshop, não tinha nada. A gente aprendia olhando, perguntando, né? Eu acho que é o mais que até hoje você, quem tatua tem que ficar olhando e né? Pra poder assimilar assim, assimilar as coisas e você vai aprender muito mais, né? Eu fico imaginando que nessa época a curva de aprendizado era... Nossa, era muito Pois mais é, lenta, cara. né, cara? É, que nem o Maga Pela tava- falta de informação, né? E outra coisa, né? Naquela época também era muito difícil você... Tipo assim, os tatuadores eram muito fechados, né? Aham. Então, eles não abriam muito conhecimento. Era poucos, assim, que te dava moral, assim, chega aí, vamos, né? Então, isso, claro, hoje em dia a tatuagem é outra história, né? Né? Hoje em dia tem tutorial pra tudo, né? Pois Inclusive, é. tatuagem. Tem gente que aprende tatuagem fazendo tutorial. É que nem tu falou, Maga, pô, quando tu começou, tinha que pegar, porra, achava a grana com os caras pra pegar uma revista, pra copiar um desenho, pra fazer um trampo assim. Pronto. Hoje em dia o cara chega no Google lá, joga uma tatuagem de tal coisa, o cara tem É claro que também a gente tinha que ter um processo criativo, né, cara? Ah, Tinha claro, que criar, claro. óbvio, né? Mas como a gente tava, porra, né? Até sabe desenhar tudo, mas a gente não... eu digo acesso à referência, né? A referência, A referência, não, pô, né? era muito mais limitado, né? Isso. Então as revistas eram nossas referências, junto também com os desenhos, né? Então antes se criava muito, cara, né? Na época a gente, porra, fazia... hoje em dia é bem difícil isso acontecer, a galera comprava série de desenho, né? Série de desenho. Minha série de, comprava, eu tenho mais de 10 mil folhas de desenho ali que eu comprei de outros artistas, né? E a gente tocava e, porra... Tu já chegou a ver isso que ele tá falando? Que Não tô essas ligado. pastas? Eu tenho pastas os transparentes. catálogos, Tá pasta que vem. ligado, tá ligado? 10 mil desses. tem muita Meu coisa, caralho. tem muita mesmo. Sketchbook, revistas. Depois eu vou mostrar pra vocês ali, Aham. pode botar imagem, revistas que massa, aparecia na época, nos anos Aham. 90, 2000. Tinha fotos que a gente mandava pra revista, eles publicavam. Pô, que massa. Pô, era cara. que da bem hora, legal, cara. cara. Então, Não, a quantidade de história que tem, né, cara? cara, Porra. era assim, porque na época, irmão, a gente tinha que descobrir as coisas. Então isso era legal. Ah, né? esse bagulho da... Porra, hoje eu descobri um jeito de Aham. soldar, porque a gente tinha que soldar as agulhas, né? Uhum. Por exemplo, né? Sim. Hoje em dia vem tudo prontinho, tudo, Sim, pô, só tem chegar e embaladinho, encaixar pá. Eu na quase pá. que peguei essa parada de soldar agulha, Sério? mas eu passei raspando, tá ligado? Então, assim, no começo, cara, quando surgiu as primeiras agulhas soldadas, eu relutei, assim, muito, assim. Porque, pô, até porque as configurações das agulhas não eram boas, né? Aham. Ainda não estavam, né? Eram feitas... Hoje em dia tudo na máquina, tudo Tinha um perfeitinho, certo né? gabarito, assim, pra tu soldar as agulhas, mas tinha. não era muito preciso, eu acho, O né? gabarito, tipo, eu já cheguei assim, no começo o que acontecia? A gente não soldava, a gente amarrava as agulhas com linha. Caralho, Aí depois amarrado, veio a mano. solda, né? Aí tu tinha que afiar as agulhas, a gente tinha um afiador. Caramba, velho. Né? Pra tu deixar as agulhas bem fininhas. Meu, a margem tal. de erro que isso dava pra fazer um trabalho. Cara, nunca era igual Nossa. uma ou outra, né? Aham. Aí, E a como gente que o levava cara- 2, 3 dias pra soldar, limpar as agulhas, que tinha que tirar todo aquele ácido da agulha Aham. e tal, aquela pasta, e tinha que esterilizar as agulhas. Então, porra, era... E fora aquele ácido que tu cheirava, aquela Sim. fumaça, cara, era horrível. E até pro tatuador pegar o padrão da máquina, porque ele nunca vai estar o mesmo, porque a agulha tá sempre diferente, né, cara? Sempre Sim, vai ter, é, porra. tipo... Então eu passava às vezes o dia inteiro soltando agulha. Que agonia, mano. Pra trampar nos outros Persistência dias. pra caramba, né? Então era legal isso, entendeu, cara? Aham. Então, que bom. Por isso que a tatuagem, né? A gente evoluiu muito, né, cara? Aham. E vai evoluir mais ainda. Então, porra, foi uma época legal, assim, foi massa.